Só existe um jeito de fazer alguma coisa acontecer na sua vida, minha amiga, e esse jeito é fazendo. Pode parecer óbvio quando a gente ouve assim, direto desse jeito. Só que na prática, essa é uma das coisas que as pessoas mais resistem em aceitar. Porque pensar dá a sensação de progresso, sabe? E planejar dá a sensação de controle. E a gente não gosta muito de controle, concorda? Pesquisar dá sensação de preparo e organizar dá sensação de responsabilidade. Tudo isso tem valor, com certeza. Pensar, planejar, pesquisar, organizar, tudo isso tem muito valor. Só que existe uma fronteira muito delicada entre preparação e adiamento. Tem hora que a pessoa já pensou o suficiente, já entendeu o suficiente, já estudou o suficiente, já conversou o suficiente, já sentiu o suficiente. E a única coisa que falta é movimento, não é mais clareza, é movimento, falta fazer. E eu vim aqui para te lembrar disso hoje, sabe por quê? Muita gente inteligente, profunda, sensível e capaz está perdendo tempo precioso da própria vida esperando sentir segurança total antes de começar alguma coisa. Eu sei, eu mesma já vivi isso. Só que a segurança total quase nunca vem antes de você começar. Ela começa a nascer durante o processo. Ela nasce durante a tentativa, durante o erro, durante o ajuste, nasce com a repetição, com aquele constrangimento que a gente passa. A clareza, ela nasce com um processo real. A vida não se revela inteira para quem fica só olhando para ela, gente. A vida vai abrindo caminho para quem começa a viver, para quem simplesmente entra na estrada e vai para frente. E isso serve para tudo. Isso serve para um projeto que você tem vontade de fazer, para um relacionamento que você tem vontade de começar ou terminar, para uma mudança de carreira. Serve para o seu corpo, para a sua cura, aquilo que você está buscando, que você só pensa, tem vontade, mas não fez ainda. Serve para a sua espiritualidade, serve para a sua prosperidade, serve para tudo. Porque existe uma sabedoria que só chega para quem se movimenta, sabe? É a sabedoria do fazer mesmo, é a integração de tudo aquilo que você planejou. E por isso tem coisas que o pensamento jamais vai te entregar, que o planejamento, que é muito, muito, muito importante, jamais vai fazer por você. Algumas respostas só aparecem no meio da prática. Você descobre se aquela ideia funciona mesmo, por mais que você tenha planejado bem, você só descobre quando você testa. Você só descobre se você tem talento quando você exercita. Você só descobre se você está pronta quando você se coloca no campo, quando você vai para cima, sabe? Você descobre quem está com você quando você começa a caminhar. Isso é muito importante. E mais importante de tudo, você descobre a sua força quando você precisa sustentar essa força em ação. É aí que você vê o quão gigante você é. É no fazer que a vida responde. E eu acho que muita gente, nós todos, muitos de nós, fomos ensinados a supervalorizar o controle e subestimar a experiência, a vivência. A gente às vezes acha que é possível montar o mapa inteiro antes de atravessar, sabe? E óbvio que a gente pode desenhar o mapa, mas a gente só consegue testar o mapa atravessando aquele caminho. Só que quase todo o caminho importante da vida vai exigir uma parte de salto. Às vezes você tem um caminho desenhado, imagina que você está indo para algum lugar, começa a chover e você tem que fazer um desvio. Isso acontece demais. Uma parte é fé, uma parte é coragem, uma parte é disposição para parecer iniciante. Esse é um ponto difícil, né? A gente nunca quer parecer um iniciante. A gente sempre quer parecer que sabe tudo. Precisa de ter uma parte de humildade para aprender fazendo mal no início. E aqui eu vou contar uma experiência pessoal para vocês. Eu sempre tive muito para falar, eu sempre amei refletir e compartilhar com as pessoas. Mas eu sempre adiei fazer o meu primeiro vídeo. E agora eu estou fazendo do meu jeito, o jeito que eu encontrei de dar certo, não tem muita edição, mas tem a minha mensagem. Então, na verdade, eu acho que de repente eu aprendi a ser humilde para fazer ruim no começo. E eu sei que eu vou melhorar, porque quando eu assisto o meu primeiro, nossa, eu tenho vontade de deletar. Mas eu deixo ele lá só para eu saber isso, sabe? É humildade para aprender fazendo mal no começo. A gente nunca vai ser perfeito da primeira vez, nunca. Porque o começo ele é imperfeito mesmo, ele tem essa cara, ele tem essa característica. E é aí que mora uma virada muito importante.
Fazer mal no começo continue sendo muito mais poderoso do que passar meses ou ano imaginando como seria fazer bem. Aquele velho ditado, melhor feito do que perfeito, sabe? O perfeito às vezes só vive na nossa imaginação. Quem faz imperfeito hoje, cria a chance de fazer melhor amanhã. E é só assim que você consegue, é dando cada passo. Quem só idealiza permanece apaixonado pela própria intenção e distante da transformação que ele quer fazer. E intenção sozinha não constrói realidade. Muita gente vai dormir pedindo a Deus para o mundo melhorar. Isso já é uma coisa legal, né? Você orar pelo mundo. Mas você não faz nada para aquilo acontecer, né? Muita gente não faz nada para aquilo acontecer e aquilo vira só intenção. A realidade é construída com gesto, com repetição, com presença e uma palavra que eu gosto muito, que é constância. A realidade é construída com constância. A ação é também espiritual. Agir também é, sabe, força espiritual. Porque quando você age, você envia uma mensagem para a vida. Você envia uma mensagem para você mesma e principalmente para o campo da sua existência. Você envia uma mensagem de fome. Você mostra para Deus, eu estou disponível, eu entrei, eu comecei, eu parei de pensar e comecei a participar, eu parei de assistir e comecei a ser o ator da minha própria peça. Eu honro o que eu quero a ponto de me mover nessa direção. É essa mensagem que você está passando para o campo e isso é muito profundo, porque muita gente, praticamente todo mundo, diz que quer uma vida nova e continua oferecendo para essa vida nova a mesma energia parada da vida velha. A mesma hesitação, a mesma espera, sabe? O mesmo medo, o mesmo excesso de análise, o mesmo apego a um momento perfeito que nunca chega. O momento perfeito nunca chega. Eu acho que eu escrevi, sei lá, em 2016 no meu site isso. Começa agora, o momento perfeito nunca chega. O momento poderoso nunca é perfeito. Só que ele é vivo, ele é possível, é aquele que você consegue fazer. Ele é o que está acontecendo agora. E o agora, a presença, pede ação. Às vezes, a pessoa acha que precisa de mais motivação, mas o que ela precisa muitas vezes é de decisão. Às vezes ela acha que precisa de mais confiança, mas o que ela precisa, na verdade, é da primeira entrega, do primeiro passo, do primeiro vídeo imperfeito. Às vezes a pessoa acha que precisa de mais certeza, mas o que ela precisa mesmo é de uma experiência concreta, uma experiência vivida e não uma experiência pensada. Porque essa experiência concreta reorganiza a sua mente. Ela vai colocar aqueles bloquinhos no lugar, sabe? E você sai do imaginário e entra no real. É isso que o primeiro passo faz com você. E o segundo passo, e o terceiro e o quarto, então nem se fala. A realidade é um grande mestre. Fazer, tornar real, materializar, é um professor. Porque ele mostra o que funciona, ele mostra o que você precisa ajustar, ele mostra onde você tem potência e onde não tem. Ele mostra onde está a sua ilusão. O real, a vida, o fazer, viver te amadurece, sabe? Amadurece. Pensar é importante, tem o seu lugar. Planejar também é importante, tem o seu lugar. Eu vendo o planejamento, planejar tem o seu lugar. Estruturar tem o seu lugar. E eu gosto muito dessas etapas, elas são muito inteligentes, elas organizam as nossas ideias. E elas podem economizar muita energia, tempo e sofrimento. Só que essas etapas, elas precisam servir ao movimento, elas precisam servir ao real. Quando elas viram identidade para nós, quando elas viram a nossa casa, elas começam a roubar a nossa vida. A gente vira um planejador que nunca faz nada. Porque existe gente que está exausta sem nem ter começado, sem nem ter feito nada. Porque a pessoa está cansada de pensar, está cansada de revisar, está cansada de fazer um plano novo, está cansada de avaliar a possibilidade, aí muda e bota outra possibilidade, começa outra coisa. Está cansada de ensaiar mentalmente um futuro que nunca ganha corpo. E a nossa mente não entende essa diferença. É como se ela estivesse trabalhando normalmente. E a gente precisa dar corpo à palavra, sabe? Fazer é dar corpo à palavra. Sonho sem corpo vira fantasia. Já falei isso, né? Fazer é o que dá corpo ao invisível, não tem jeito. E é assim que uma ideia deixa de ser só uma ideia. É assim que uma nova identidade, uma nova carreira, uma nova vida começa a nascer. É assim que você prova para você mesma que você é alguém capaz de sustentar um movimento, que você é alguém capaz de gerar a vida que você quer. E aqui tem uma coisa muito linda, sabe? Opa! Aqui tem uma coisa muito linda. Você cresce muito menos quando acerta de primeira e muito mais quando aprende a continuar depois de errar. Acertar de primeira é muito bom,
Mas você praticamente não muda com isso. E é raro a gente acertar de primeira. Normalmente a gente acerta depois da gente ter exercitado muito, né? Porque continuar, gente, é uma forma de caráter, né? É uma forma de resistência. Aumenta a nossa musculatura emocional. Nossa, é muita história nesse sentido que eu poderia contar aqui pra vocês, que eu vou contar em algum momento. De continuar, sabe? De ganhar musculatura emocional, de fazer malhação no emoção mesmo. Continuar ensina para a mente da gente que a gente não depende de um estado perfeito para agir, que a gente só precisa estar vivo às vezes. A gente aprende a agir com medo, com dúvida, sem aplauso, principalmente sem aplauso nas madrugadas. A gente aprende a agir antes da validação e isso liberta. E da hora que você não age sem ligar para a validação, é impressionante como ela acontece. Liberta a gente, sabe? Porque devolve o poder, porque a gente sabe que a gente faz por nós. E não é por outro, não é por uma validação. Enquanto você acredita que precisa sentir tudo alinhado, tudo organizado, tudo certinho para começar, a sua vida vai ficar refém de uma condição rara. Que é uma combinação rara e perfeita que raramente, sendo repetitiva, acontece. E quando você entende que o caminho se constrói no ato, testando aquilo que você planejou, você vira protagonista, você vira autora da sua vida. E ser autora da sua vida, protagonista, muda tudo. Então, se existe hoje alguma área da sua vida parada, eu quero te fazer uma pergunta muito honesta. Qual a ação real que essa área da sua vida, que essa ideia, que esse sonho está pedindo para você? Talvez seja simplesmente mandar uma mensagem para alguém. Talvez seja como eu fiz, abrir a câmera e começar a se expressar. Talvez seja lançar um projeto que você tanto sonhou, que você planeja há muito tempo. Talvez seja marcar uma reunião com alguém. Talvez seja estudar mais, praticar aquilo que você estudou. Talvez seja vender algo que você já fez. Talvez seja dizer sim para alguém, né? Talvez seja dizer chega para alguém. Talvez seja começar pequeno, só que começar de verdade, começar com todo o seu coração. Porque o pequeno de verdade tem mais poder do que o enorme que está só na sua imaginação. A vida respeita muito quem entra de cabeça nela. Então guarda isso, minha amiga, meu amigo. Você só tem um jeito de conseguir alguma coisa na sua vida. E esse jeito é fazendo, é agindo. Você só tem um jeito de ver resultado na sua vida, é passando pelo processo. Você só tem um jeito de descobrir o próximo passo, é dando aquele passo que você pode dar agora. A clareza, ela aumenta quando você anda. A confiança, ela aumenta quando você repete. Eu digo de cadeira. A força aumenta quando você sustenta. Quando você fala, não é isso, eu vou continuar. E a sua vida muda quando a sua ação deixa de ser uma exceção e vira o seu dia a dia, vira a sua identidade, a sua linguagem. Fazer não é só executar. Fazer é posicionar diante da própria existência quem você é. É dizer, eu participo daquilo que eu quero construir. Eu não só sonho com aquilo que eu quero. Eu participo, eu faço. Eu honro a visão que eu recebi. Porque se eu recebi essa visão é porque eu sou capaz de fazer. Eu saio do campo da intenção e entro no campo da materialização. Isso é muito poderoso. É exatamente nesse momento que as coisas começam a acontecer. E eu desejo isso para você.